Quando a orquestra parou por um segundo e o clarim soprou uma nota dissonante, alguém na lateral do gramado prendeu a respiração. Foi um som pequeno, mas cortou o ar como uma lâmina. A porta de serviço da mansão abriu com um rangido velho, e algo, ou alguém, entrou carregando um ursinho gasto. Se você quer ver como essa história termina, fique até o fim, curta e inscreva-se. Essa verdade precisava ser contada. Júlia viu primeiro o ursinho. Era o mesmo velho ursinho que ela vira uma vez, há meses, perdido no quarto da criança. O tecido amarelado com costuras remendadas, o cheiro discreto de lavanda que vinha de uma fralda antiga. Trabalho de anos ensinar a Júlia a notar coisas que os donos da casa jamais reparavam. Um fio puxado no sofá, o padrão de manchas no acabamento da madeira, o jeito como as pessoas escondem o olhar quando falam de certas ausências. Naquele dia, o ursinho estava frouxamente preso ao braço de um homem pequeno, vestido de forma estranha para uma festa de casamento. Um anão de aparência comum, exceto por uma expressão que parecia carregar medo e pressa. Atrás dele, entre a haste do traje e as luzes brancas, Júlia reconheceu a silhueta de uma criança. A sensação apertou o peito dela como quando, anos antes, vira pela primeira vez um quarto infantil trancado. Não um quarto de brinquedo, um cômodo que parecia ter sido esvaziado da infância. Júlia lembrava de nomes, de pequenos gestos, de cheiros que se prendiam à roupa. Clara, 6 anos, trancamento, silêncio que floresce. Assim começou a sua longa insistência em ver além do brilho do mármore e da cortina de celebração que a família Montenegro arrumara para aquele dia. Ela trabalhava naquela casa por quase 7 anos. Limpeza, organização, recolher as migalhas de festas e as mentiras que se acumulariam entre um evento e outro. Conhecia as rotinas, as portas que deveriam ficar fechadas, os caminhos por onde os carros entravam quando ninguém olhava. Conhecia também as pessoas. Arthur, que dirigia o olhar para uma planilha antes de olhar para a filha. Helena, que sorria como se o rosto fosse uma senha. A mãe de Helena, que movia as coisas no fundo, como quem manipula peças de xadrez. E conhecia, por seus ofícios e sua presença silenciosa, as ausências. O lugar do copo que não foi usado, o quarto que não foi visitado, o ursinho que não sumira por casualidade. Os primeiros sinais se empilharam sem alarde. Foi um recibo achado por acaso numa gaveta lateral da escrivaninha de Helena. Pagamento a um serviço discreto, com um nome burocrático e distante, Acolhimento Privado Luz do Vale. Sem endereço completo, apenas um número de protocolo e uma assinatura que não era a de Arthur. Um motorista, uma semana depois, deixou escapar uma frase enquanto falava da chuva. Naquela noite, levei umas malas até o depósito da Estrada Velha. O jardineiro, homem de poucas palavras, comentou que viu luz na janela do quarto da criança quando a porta oficial estava trancada. Pequenas peças. Nada que um patrão pudesse ouvir sem que lhe parecesse inconveniente. Mas para Júlia era uma trilha. Ela juntou, guardou papéis em lugares seguros, tirou fotos com seu celular de coisas que não deveriam ser fotografadas. Uma etiqueta costurada num vestido infantil com o nome Clara Montenegro. Uma nota em um envelope que mencionava remessas mensais. Havia também o relato do segurança noturno, que falara de um carro que chegara às 3 da manhã, com a porta do banco traseiro aberta por pouco tempo. Cada fragmento, quando alinhado, desenhava uma noite em que alguém decidia que a criança não devia mais aparecer nas festas, não devia mais reclamar da mão do pai, não devia mais perturbar a ordem de quem manda. Enquanto juntava evidências, Júlia assimilava o medo que vinha com a decisão de agir. Não era uma heroína por natureza. Era uma mulher cuja vida girava em torno de rotinas e de um pouco de economia para ficar com a mãe doente. Temia o que os Montenegros poderiam fazer, contratar advogados, calar testemunhas, demiti-la sem dó. Mas ao mesmo tempo havia um piso maior que o temor. A imagem de uma menina franzina, olhos escuros, que tinha amado aquele ursinho como se ele fosse o último pedaço de um mundo seguro. A culpa por não ter falado antes excedeu a prudência. Ela procurou o motorista. Encontrou-o na garagem, um homem de 30 anos e rosto gasto,
que sempre cumprimentava com um aceno meio envergonhado. Júlia ofereceu a ele um café e, com voz baixa, começou a falar do que havia visto. No princípio, ele negou com a cabeça. Depois, a lembrança veio como se não tivesse sido respeitada por ninguém e lhe pesasse no peito. A noite em que vira uma cama infantil dobrada, uma bolsa com fraldas e um cobertor empilhados no banco traseiro. Mandaram-me estacionar longe, disseram que era temporário. Ele disse que havia assinado um recibo e que o pagamento fora mais alto do que o normal. Assinar fora fácil, perguntar perigoso. Júlia fez cópias do recibo e os guardou, um a um, em um envelope. Sabia que um documento sozinho talvez não fosse suficiente para mover a maré que mantinha Helena e a mãe dela acima dos juízes sociais. Precisava de um momento que obrigasse a verdade ao ar livre, e esse momento seria o casamento. Porque no casamento tudo estava à mostra: família, convidados, imprensa, câmeras que registravam sorrisos corteses e também transformavam pequenos desconfortos em manchetes. Helena estava para consolidar, não só um casamento, mas um pacto de imagem. Era a hora em que sua máscara estaria mais brilhante, e era a hora em que a máscara poderia rachar. Os preparativos do casamento pareceram uma coreografia estudada para borrar a percepção dos empregados. Flores brancas em excesso, pétalas que escondiam o cheiro de limpeza pesada. Um jardim glorioso, arranjado por mãos que teriam pouco tempo de notar uma fralda perdida ou um fio de cabelo fora do lugar. Júlia começou a observar com mais cuidado. Lutou com a ansiedade, com as mãos trêmulas ao empilhar talheres. Dizia a si mesma que um plano precisava ser preciso, que não podia apenas chegar ao altar e gritar. Precisava de provas, testemunhos. Era preciso, também, que alguém aceitasse ir além do próprio medo e falar em público. O motorista concordou em falar. O jardineiro também. A cozinheira, mulher compassiva, trouxe a memória de uma visita. 2 mulheres trouxeram uma caixa com roupas pequenas e olhos fechados de quem foge. O segurança confirmou a rota do carro. Gentilmente, em tempos separados, as peças se juntaram na mão de Júlia como pedras de um serviço artesanal. Um recibo, um registro dos horários de um carro, um testemunho de quem vira uma bolsa com fraldas. Não era um caso fechado, mas já era suficiente para provocar suspeitas. E havia ainda algo que a deixava inquieta todas as noites: a memória do último brinquedo que vira no quarto de Clara, o ursinho com a costura remendada. Havia naquela costura um ponto azul que não pertencia a roupas novas. Alguém, certa vez, havia costurado manualmente uma etiqueta interna com o nome Clara, em letra porta. A etiqueta, para Júlia, era quase uma assinatura. Ela não contou para ninguém o plano que se formou em sua cabeça. Era arriscado, e a coragem, ela aprendeu, precisa de silêncio para não ruir. Mas guardou a ideia com a precisão de quem embala um frasco frágil. No dia anterior ao casamento, passou a noite olhando para listas de convidados e para o mapa da casa. Havia uma porta lateral pouco usada, pela qual serviam a equipe técnica. Era exatamente por ali que o carro fora descarregado. Era por ali que uma criança poderia aparecer sem que o fotógrafo a enquadrasse de início, permitindo que a revelação fosse feita no momento certo. O dia chegou com o céu limpo. A mansão respirava um ar de festa que cheirava a flores frescas e o toque metálico do gelo nas taças. Os convidados se ajeitavam nas cadeiras brancas dispostas sobre o gramado. Haviam longas mesas com pratos brilhantes e arranjos que cobriam a visão do chão, como cortinas que escondem segredos. Júlia trabalhou como fantasma, levou bandejas, limpou manchas, recolheu copos. A cada gesto, seus olhos buscavam a lateral. Observava as portas de serviço, a movimentação dos fornecedores, os carros no portão. Mantinha consigo o envelope com o recibo e as fotos. Colocou-o no forro do avental, perto do coração, como promessa. Helena estava impecável, como sempre. O sorriso era uma curva ensaiada. A mãe de Helena, sentada numa mesa próxima, tinha a postura de quem sabe que o mundo deve obedecer a seus desejos.
Arthur caminhava ao lado da mulher quase como se ela não fosse seu contrapeso, mas uma extensão de decisões já tomadas. Havia fotógrafos por todos os lados, flashes que explodiam como lagartas luminescentes. Jornalistas convidados para cobrir o casamento murmuravam palavras de admiração. Tudo parecia selado. A entrada dos convidados ocorreu segundo o plano. O som de acordeões e violinos deixou o ar denso de expectativa. Mas alguém lá atrás, perto da porta de serviço, criou um pequeno desconforto. Um homem pequeno entrou com a pressa de quem foi instruído a chegar naquele instante. O traje não condizia com o luxo, tinha a urgência da noite. Nos braços, ele levava um ursinho, amarrado por um laço desbotado. Atrás dele, uma criança caminhava, passo curto, olhar distante. Não se via claramente o rosto. As luzes do jardim, projetadas para iluminar o branco das noivas e os rostos dos convidados, criaram sombras que deram à cena uma impressão de filme antigo. Alguns convidados cochicharam. Quem é aquele? Não é convidado. O anão passou. Ninguém imaginou que a imagem era o começo da rachadura. Ninguém, exceto Júlia, que sentiu o ar se comprimir e os dedos da lembrança fecharem-se ao redor de algo vivo e frágil. O ursinho tinha uma costura azul, a mesma costura que, no quarto da criança, Júlia vira um dia e quase guardara na memória como uma relíquia. Um cheiro leve de lavanda escapava do brinquedo, e Júlia quase ouviu a respiração curta da própria coragem. Foi a mãe de Arthur quem primeiro interrompeu a música. Ela se levantou, a expressão pálida, a mão delicada tremendo. Este ursinho... A frase saiu como uma arma apontada. As palavras atravessaram o salão. Onde você conseguiu isso, Helena? O quebra-cabeça caiu com violência. Alguns rostos se tornaram máscaras de incredulidade, outros de conveniência. Helena sorriu, curto, mas seus olhos não encontraram a mãe de Arthur. Deixe-me, disse ela, com uma voz que tentava ser calmamente absurda. É uma surpresa para a criança que trouxemos. Que criança? Arthur propriamente não havia entendido. Ele olhava, por instinto, para a plateia, como se esperasse ver alguém entender por ele. O pequeno homem baixou a cabeça, pesado. A criança ao lado dele apoiou-se num casaco que não lhe cabia. 6 anos, pensou Júlia, como uma ficha de destino, e a ficha caiu com ruído. O comentário veio da cozinha, onde a cozinheira havia se aproximado, e agora o motorista, avisado com olhos, caminhou até a lateral e empurrou a porta com o corpo inteiro, trazendo na mão um envelope, o mesmo tipo de papel que Júlia havia copiado. A sequência foi rápida e dura. Júlia se viu agindo antes de ter tempo para sentir medo, talvez porque ela já sentira medo demais. Ela subiu as escadas do jardim e, no degrau onde o chão mudava de textura, abriu a boca e falou alto o suficiente para que os microfones apanhassem. Essa criança é a Clara Montenegro. Ela está desaparecida. O som de sua própria voz soou estranho, ancorado em anos de silêncio. Sussurros se tornaram palavras, palavras se tornaram perguntas. Helena recuou. A mãe de Helena, num gesto de surpresa que tentou ser raiva, fechou a mão em punho como se movesse uma cortina. Arthur correu. Homem de decisões frias, tropeçou no próprio orgulho quando viu o rosto da criança, mais pálido do que lembrava, mas havia ali os mesmos olhos que ele vira numa fotografia antiga na geladeira, olhos que o culparam no silêncio da casa por não ter sido sempre presente. Ele estendeu a mão, e por um instante tudo ficou em câmera lenta. O toque, o cheiro das cortinas, o urro abafado de alguém que não tinha mais como mentir. Minha filha, foi tudo o que saiu, e era mais do que qualquer defesa poderia ser. A mãe de Helena tornou-se o eixo do choque, não por compaixão, por cálculo. Isso é uma acusação grave, disse ela, firme, mas a voz traía um tremor. Tem documentos? O motorista colocou o envelope sobre uma das mesas de apoio. Júlia, sem pensar, tirou o envelope do avental e largou-o aos pés do jarro com as flores. O recibo, a assinatura incompleta, as anotações de serviços, tudo ali, exposto, perante pessoas que viveram anos de fábula sobre a família Montenegro.
Os convidados se inclinaram para ver. Um fotógrafo procurou por um ângulo, como quem captura uma cena do destino. Alguns começaram a gravar com telefones. A plateia, que chegara para assistir um casamento, viu a máscara de festa rasgar-se diante de seus olhos. Helena prendeu a respiração e, por um segundo, seu rosto revelou a fissura que costumava esconder atrás de sorrisos. Medo. A polícia não demorou. Alguém entre os convidados chocados pediu que chamassem, e a cerimônia virou testemunho público. A chegada dos agentes teve o efeito de transformar aquele gramado em lugar de um julgamento que a cidade não teria esquecido. Eles fizeram perguntas objetivas, num tom que buscava ser protocolar para mascarar a gravidade. Perguntaram quem era o homem pequeno, quem trouxera a criança, por que estivera ali sem anunciar. O homem, pequeno e ansioso, explicou que recebera ordens de deixar a criança na lateral, que lhe pagaram em dinheiro e pediram para não perguntar. Nada que justificasse a presença de uma criança que deveria estar sob os cuidados do pai. Helena tentou argumentar. Sua fala foi um mosaico de justificativas. Era para garantir a surpresa, é um parente distante, alguém mentiu para mim. A mãe dela, rosto enrugado, murmurava palavras que soavam como cálculos. Mas as provas, o recibo, o depoimento do motorista, a testemunha da cozinha, a etiqueta costurada com o nome, empilharam-se como um caso que não podia ser sufocado por riqueza ou por eloquência. No pequeno tumulto, Júlia ficou alheia à sua própria respiração. Sentia o coração estalar, como quando se quebra algo antigo. Clara, que sempre tivera o olhar preso a coisas pequenas, olhou para ela e por um momento reconheceu no rosto de Júlia a presença de quem havia dormir uma vez, de quem deixou uma mecha de cabelo no travesseiro por engano. Havia, naquele reconhecimento, uma tensão que parecia dizer: finalmente, alguém viu. Quando a polícia levou Helena e logo em seguida a mãe dela para averiguações formais, a mansão rendeu-se a um silêncio que não era de festa. As luzes brancas continuavam a brilhar sobre as mesas, os talheres alinhados como soldados, mas havia algo que tornava o branco pesado, a constatação de que a aparência muitas vezes protege crimes com menos ruído do que o mundo imagina. As flores, de repente, pareciam peças de cena. No pequeno quarto improvisado que a equipe reservou, Arthur fez algo que, para Júlia, foi mais significativo do que qualquer justiça processual. Ele se aproximou de Clara com mãos que tremiam e, sem pressa, tocou-lhe os cabelos, como se quisesse ter a certeza de que o toque ali era possível de novo. A menina encolheu-se, não por medo da mão que a tocava, mas por viver o costume de esquiva. Depois, como se fosse aprender o gesto pela primeira vez, Arthur falou com um sopro de voz. Sinto tanto. Eu devia ter visto. Não havia justificativa que reconstituísse os anos vazios, apenas o ato simples de ficar ali, com a menina, sem pressa e sem objetos brilhantes entre eles. Júlia observou a cena, sentindo uma espécie de exaustão que vinha da luta. Não era vitória ainda, nem a prisão, nem as perguntas que viriam à luz garantiam que as respostas completariam o estrago dos meses. Mas havia algo que começava a se mover no lugar da culpa, a possibilidade de reparação. A cidade lembraria daquele dia sei lá como, por meses. Haveria testemunhos, o processo tomaria forma, as consequências jurídicas viajariam por corredores que Júlia não iria acompanhar. Mas naquele instante havia um pedaço humano sendo costurado. Um pai que se atrevia a abraçar a filha, uma empregada que ousara falar, uma criança que voltara finalmente ao ar que era dela. A revelação daquele dia não foi apenas a descoberta do que se tinha escondido, foi o ponto onde o silêncio, tantas vezes cúmplice, se partiu. As portas cuja textura Júlia conhecia bem, portas que rangiam, portas que fechavam, portas que escondiam, abriram-se. Fora a porta de serviço que se abrira com um rangido, como se o próprio instrumento do segredo tivesse exalado sua verdade. E havia um som novo, o murmúrio coletivo que exigia explicações. Helena, na van que a levava, lançou um olhar de desprezo para Júlia, como se a empregada tivesse sido apenas um inseto que se atreveu a tocar o dedo do rei. A mãe dela, mais velha, murmurou promessas de vingança velada, algo que se diria nas entrelinhas de cartas e em passos contados. Mas o anel de poder que alimentava suas ações começava a se soltar.
O jardim, por sua vez, guardou as marcas dos passos dos convidados. Alguns saíram em choque, outros com o ego ferido, uns curiosos, muitos com perguntas que os fariam compartilhar a história. Naquele momento, Júlia percebeu como a coragem de uma pessoa pequena podia desestabilizar funcionários que se imaginavam invencíveis. Não porque ela fosse forte em si, mas porque havia, por fim, escolhido não aceitar a injustiça. Quando a festa se desfizer em reunião de interrogatórios e sussurros, Júlia recolheu o ursinho que a menina apertava contra o peito e sentiu o tecido áspero entre os dedos. Era pouco diante do que fora tirado, mas era um começo. Arthur, sem promessas grandiosas, olhou para ela com gratidão que parecia vir de muito fundo. "Você salvou minha filha", disse. Júlia não soube como responder além de um aceno breve. Responderia com documentos, com depoimentos, com presença nos dias difíceis que viriam. Não procurava créditos. Queria apenas que a criança tivesse o direito de crescer com uma presença que a amasse, sem máscaras. A notícia daquela noite correu pela cidade como uma sombra que vai se abrindo ao sol. Manchetes sustentaram a versão sensacional. O anão apareceu irreconhecível no casamento. E depois acrescentaram com a pressa típica, até que a mãe do milionário. O sensacionalismo fez sua parte, mas dentro daquela casa as peças eram mais simples e mais humanas. Um homem que por medo ou por ordem levara uma criança. Uma empregada que guardara provas. Cartas e recibos que não podiam mentir sobre pagamentos. E, acima de tudo, uma filha que precisava ser achada. Ainda havia processos, haveria entrevistas longas, notas de jornal que não captariam a fome de dias passados, sessões legais em que se discutiriam responsabilidades. Haveria também quem tentasse aplacar com dinheiro o que era moralmente inaceitável. Mas, pelo menos, no jardim banhado por pétalas brancas, uma criança recostara a cabeça no peito de um pai que finalmente escutara o que a sua filha precisava dizer com o silêncio. Júlia, que sempre achara que a vida de fora da mansão era a única que tinha, descobriu que a coragem pode começar por um gesto pequeno e se espalhar como fogo controlado, mudando corpos e rotas. No final daquela noite longa e tensa, quando os carros saíam um a um e as luzes do gramado foram apagadas aos poucos, Júlia sentiu a sua própria respiração voltar ao normal. O mundo, por ora, guardava-se em expectação. Ela sabia que não fora ela quem encerrara a história, fora o conjunto, documentos, testemunhos, a presença física da criança. Mas também sabia que se não tivesse falado, tudo continuaria como se a realidade pudesse ser domada por festas e ar-condicionado. Ela ecoou por dentro uma promessa que não precisava ser dita em voz alta, ficaria atenta. Não por heroísmo, mas por humanidade. Porque no silêncio de casas opulentas, onde os passos são abafados por carpetes caríssimos, é preciso que alguém ouça o som fino do que está quebrado. E naquela noite, a porta que rangera deixava entrar uma luz que não se apagaria tão cedo. O que viria depois exigiria a presença de muitas pessoas, advogados, testemunhas, o atendimento médico para restaurar o corpo e as rotinas de Clara. Haveria ainda um reencontro público que se transformaria em momento simbólico de reparação. Haveria também o peso da exposição, e Júlia soube que a coragem de erguer a voz traz consequências que não se terminam com a detenção de culpados. Ainda assim, ali, entre a mesa vazia e o jarro tombado, havia algo que não podia mais ser desfeito: a verdade emergira. E mesmo quando as luzes se apagaram por completo, Júlia carregou consigo o ursinho. Guardou-o num lugar seguro, onde lembranças fossem tratadas com cuidado. Ao voltar ao quarto de empregadas, sentou-se por um instante e deixou que a fadiga a visitasse. No fundo, sabia que o trabalho continuaria. Sabia também que a menina agora precisava de rostos que a protegessem, de um pai que a olhasse sem pressa, de uma cidade que não tratasse o silêncio como um bem. Lá fora, no jardim, as pétalas começaram a cair ao vento, e a casa, organismo tenso, que respirava luxo e medo, respirou, finalmente, um ar que levava menos mentiras. Ainda havia muito a reparar.
ainda havia a longa cartografia do que tivera sido o desaparecimento, mas a porta tinha se aberto, e para Júlia isso bastava por hora. Ela deixou a janela entreaberta, como quem permite que um pouco daquela noite fique para sempre gravada na casa. Ela sabia que, cedo ou tarde, o processo seguiria seu curso. Por ora, observou o pai e a filha caminharem juntos, lentos, sob um céu que não prometia perdão, apenas a possibilidade de caminhar adiante. E enquanto as luzes da rua piscavam à distância, ela guardou a lembrança do som do rangido, o som que, naquela noite, servira de testemunha. A madrugada arrastou-se até que a casa, por fim, cedesse ao cansaço. Júlia dormiu com a roupa amassada, o rosto marcado pelas lágrimas e pelo alívio, um alívio que vinha misturado com receio. A manhã trouxe consigo um silêncio diferente, o do jardim limpo de passos apressados, o do gramado ainda úmido, o da cidade que começava a conversar de novo por entre as manchetes. Ela levantou-se cedo, mais por hábito do que por necessidade, e desceu os degraus com a mesma prudência de sempre, como se a casa fosse um corpo frágil que precisava de cuidado. No quarto onde haviam colocado Clara para observação, a menina dormia. Não havia na face a expressividade infantil das tardes de sol. Havia antes um cansaço profundo e a marca de quem vivera além do que uma criança deveria. Um curativo discreto escondia uma pequena ferida, um cobertor dobrado cobria um corpo que, ainda, tentava reaprender a confiança. Ao lado do leito, o pai permanecia sentado em uma cadeira simples. Os olhos dele estavam vermelhos, sem a alvura da noite anterior que tentara engolir as contradições com champanhe e sorrisos medidos. Havia nele uma atenção que mais parecia vigilância tardia, a de quem descobriu que o mundo que construiu podia ruir pela menor rachadura. Júlia aproximou-se sem anunciar. O pai ergueu-se com vagar, os ombros pesados. Falou pouco. As palavras eram âncoras, por vezes quebradiças. Agradeceu com um aceno. Pediu que ela ficasse. Não foi necessário explicar o que sentia. À volta, a casa respira outra ordem. Os empregados que restaram olhavam de longe. Alguns passaram a mão por documentos, outros consultavam o que restara dos registros antigos. Havia, no ar e nas gavetas, recibos, contratos e anotações que deveriam, por fim, responder aos porquês. Vieram, nesse dia, o médico e a assistente social. O hospital confirmou o que Júlia intuía. Clara precisaria de acompanhamento psicológico, algumas sessões de fisioterapia leve e de um plano de reabilitação que envolvesse rotina, sono, sensação de segurança. A assistente social explicou com voz firme e gentil o percurso legal: tutela provisória, avaliação dos vínculos afetivos, o papel da família extensa e da autoridade competente. Falou também da exposição pública e dos perigos que ela implicaria para a saúde da criança. Pediu sensibilidade, pediu discrição, pediu que se evitassem entrevistas e fotografias, não como capricho, mas como proteção. No escritório improvisado da casa, o advogado do pai redigiu termos que pareciam traduzir uma nova realidade. Colaboração com as investigações, abrigo provisório para Clara, um pedido formal para que a mídia respeitasse a intimidade da menina. Houve resistência, por parte de alguns membros do clã, por parte de conselheiros que calculavam riscos e danos à imagem. Mas, quando o pai entrou no quarto e ouviu a voz trêmula da filha ao sonhar, qualquer plano que uniformizasse a frieza caiu diante do humano. Ele concordou. Não era um gesto de redenção completa, era um gesto de presença. E, naqueles primeiros movimentos, havia sinceridade, ainda que imperfeita. Júlia entregou ao advogado as provas que guardara. Não pediu glória, apenas reclamou que fossem usadas com cuidado, que não se transformassem em espetáculo. As cartas, os recibos, os bilhetes, alguns rabiscados à pressa, outros com caligrafia trêmula, foram catalogados. Havia, naquele conteúdo, o contorno de um crime que não podia mais ser camuflado por convenções sociais ou por pactos velados. As mãos que guardaram a criança, ao que parecia, tentaram vestir o sequestro com justificativas que não resistiam ao peso dos papéis.
Os dias que se seguiram foram de logística e tensão. A imprensa insistiu em ritos. Chamaram para coletivas, compilaram teorias, buscaram vozes que confirmassem ou negassem versões. A família extensa, dividida, tentou articular respostas públicas, ao mesmo tempo em que alguns conselheiros sugeriam acordos silenciosos. Júlia recusou-se a compor esse teatro. Sabia que a verdade, uma vez posta em marcha, exigia coragem sustentada, não apenas retorno oportuno no ciclo das notícias. No bairro, os vizinhos comentavam entre muros. Alguns deixavam flores discretas no portão, outros preferiam o silêncio. Houveram cartas anônimas, e-mails que tentavam pressionar a direção do hospital. Mas a assistente social trabalhou com firmeza, protocolos de proteção, autorização de visitas apenas por pessoas previamente autorizadas, horários de permanência controlados. Clara ganhou uma rotina em que o movimento era devolvido aos poucos. Leituras curtas antes do sono, uma cantiga que a fazia sorrir, um ursinho limpo colocado com cuidado sobre o travesseiro. O pai compareceu às primeiras sessões com o terapeuta infantil. No começo, repetia gestos mecânicos, folheava livros sobre educação, procurava conselhos, evitava perguntas diretas. Depois, quando a menina abriu os olhos pela primeira vez e o chamou pelo apelido que só ele usava, algo quebrou nele. Não foi um arrebatamento dramático, foi uma rendição pequena e lenta. Ele ficou, escutou, aceitou que algumas respostas precisavam de tempo. Júlia observava isso com cautela. Recordava-se dos tantos que se confundiam entre culpa e imagem pública. Sabia que a presença, mais do que a palavra, marcaria a trajetória de Clara daqui em diante. Os processos legais avançaram. A polícia ouviu testemunhas, revisou vídeos e cruzou horários. O homem que fora apontado em algumas notas sensacionalistas apareceu em um depoimento, irreconhecível em motivos e ações. Disse pouco, disse que seguira ordens, que temera pela própria vida. Havia na sua história camadas que os investigadores ainda separavam: chantagem, promessas feitas nas sombras, dinheiro trocado com a naturalidade de quem fecha negócios. A juíza responsável determinou medidas cautelares, uma investigação ampla e sigilosa. A imprensa notou as providências e, por algumas horas, moderou o tom das manchetes. No entanto, a cidade não esquece com facilidade. A exposição gerou reflexos. Convites para entrevistas recusados o tempo todo, denúncias antigas de outras casas que voltaram a emergir, memórias que precisavam ser organizadas em documentos e não em boatos. Júlia passou a frequentar reuniões com outras empregadas que, timidamente, começaram a relatar situações que antes haviam calado. Algumas descreviam pressões veladas, outras traziam relatos de festas em que a presença de crianças era tratada como adereço. A cada confidência, Júlia tomou notas e orientou para que procurassem a assistência adequada. Não se tratava de caça às bruxas, tratava-se de resgatar vozes que sempre existiram, mas foram abafadas pelo temor. A família do pai, por sua vez, organizou um ato público de reconciliação, um encontro no auditório de uma instituição ligada a projetos sociais. A ideia, debatida entre estrategistas de imagem e membros canhestros de compaixão, era transformar o reencontro em símbolo de reparação. Júlia, quando soube, ponderou. Por um lado, entendeu o valor simbólico de um gesto público que mostrasse a menina amparada. Por outro, temeu que aquilo se convertesse em espetáculo, numa exposição que poderia ferir a delicadeza de Clara. Pediu que, se acontecesse, fosse com regras claras, sem flashes perto da menina, sem perguntas diretas e sem aplausos que transformassem a dor em espetáculo. O reencontro público, quando marcado, seria uma sessão curta, controlada, com a presença apenas de profissionais e de pessoas previamente autorizadas. Haveria um pequeno discurso do pai, não o discurso grandioso que consultores sugeriram, mas algo simples, de responsabilidade. Júlia ajudaria a redigir as palavras que, para ela, precisavam respirar verdade, não promessas públicas vazias, mas compromissos concretos e mensuráveis. Atendimento continuado, garantia de terapia, proteção legal e, sobretudo, respeito ao tempo de Clara. Enquanto isso, nos corredores laterais da casa, conversas mais íntimas aconteceram. A empregada que tivera a coragem de guardar documentos contou a Júlia, em voz baixa, que o que a fizera resistir foi o olhar da menina numa tarde qualquer,
quando Clara pedira colo e mostrara, sem palavras, um medo fundamental. Juntas, reviraram caixas, localizaram provas que, ao serem combinadas, formaram um mapa claro do que se passara. Júlia pensou por um instante na fragilidade das coisas, um bilhete escondido, uma nota dentro de um livro, uma assinatura que traía a cronologia. Pequenos indícios se juntavam e iam transformando suspeitas em material que as autoridades poderiam usar. Ao cair da tarde, o pai caminhou novamente pelo jardim, desta vez sem o traje da noite anterior. Havia ali passos mais curtos, como de alguém que ensaia a própria humanidade. Parou na janela do quarto de Clara e ficou um longo tempo observando a filha dormir. Júlia, ao vê-lo, aproximou-se em silêncio. Não ofereceram conselhos. Houve apenas um gesto. Ela deixou sobre o parapeito o ursinho que guardara, o mesmo que, semanas antes, foi o símbolo de uma infância que alguém tentara roubar. O pai tocou o brinquedo com reverência. Ato silencioso, gesto sem câmeras. O que ali se delineava não apagava responsabilidades, nem simplificava as feridas, mas instaurava uma verdade basal. Haveria dali em diante pessoas que não desistiriam de proteger Clara. A noite trouxe novas deliberações sobre a logística do reencontro, as cláusulas de confidencialidade, os laudos que precisavam ser colhidos. Júlia soube, por meio de um telefonema baixo, que algumas testemunhas estavam com medo e avaliavam recuar. Ela sabia, por experiência, que o medo era uma força capaz de anular decisões. Telefonou a algumas delas uma a uma, com calma, relembrando que o silêncio manteria intacto o poder dos que haviam feito mal. Ofereceu encaminhamentos para proteção. Em cada ligação, ouviu respirações incertas e depois pequenos acenos de retomada. Haveria, nos dias que se aproximavam, sessões mais duras, depoimentos em que crianças precisariam recordar, confrontos formais, a exigência de transparência sobre contas e sobre negócios que até então viveram em sombras. Júlia compreendia, com clareza quase dolorosa, que o trabalho de reunir a verdade seria lento e intensamente exaustivo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, havia em suas mãos uma sensação renovada, não de vitória, mas de possibilidade. E essa possibilidade, para ela, bastava para levantar no dia seguinte e seguir. Ao fechar as luzes e voltar ao quarto de empregadas, deixou a janela entreaberta, como na noite anterior. Precisava guardar, por enquanto, aquela fresta de ar que lembrava que o mundo, ainda que ferido, continuava a permitir que se respirasse. Dormiu com um ouvido atento ao silêncio da casa. No fundo, sabia que a história ainda não terminara. Sabia também que a coragem que mantivera viva naquela noite precisaria ser alimentada diariamente, com presença, com papéis em mãos, com conversas difíceis. Havia muito por fazer, e ela estava pronta para isso. A madrugada passou com ruídos medidos, o som de teclas, vozes sussurradas, o tic-tac do relógio na sala onde os papéis se empilhavam. Pela manhã, a casa ganhou um ritmo de escritório de emergência. Júlia coordenou equipes pelo telefone, a psicóloga que atenderia Clara, o perito que recolheria os documentos, o oficial responsável por garantir a integridade dos laudos. Cada ligação era um nó que precisava ser desfeito com precisão. Não havia espaço para improvisos. Chegou ao fim da manhã a visita do delegado responsável. Veio acompanhado de uma promotora jovem, de olhar firme, que trouxe consigo uma pasta recheada de formulários e um ar de modos burocráticos, que para Júlia era bem-vindo. Era meio de fazer com que o mundo resistisse à tentação de esquecer. Sentaram-se à mesa de jantar, agora improvisada sede de distribuição de tarefas. O pai permaneceu em pé junto à janela, com as mãos nos bolsos, como se precisasse de uma superfície para segurar sua inquietude. Clara, do outro lado da sala, brincava em silêncio com peças de encaixar, alheia ou talvez atenta, aprendendo a ler expressões. A promotora explicou com calma e sem teatralidade o plano de atuação, pedidos imediatos de medidas protetivas, requisição de perícia médica e psicológica especializada, preservação de provas físicas e digitais, convocação de testemunhas com garantia de sigilo e, se necessário, a solicitação de medidas cautelares quanto aos bens e ao acesso a certos documentos. Júlia respirou mais fundo.
As palavras tinham a função prática de sustentar a vontade que incendiara aquela casa, transformar suspeitas em processo, fragilidade em ação. Precisamos assegurar a cadeia de custódia, disse o delegado. Nada pode ser deixado solto. Cada envelope, cada cópia será numerado, assinado e lacrado. Testemunhas serão orientadas a não conversarem entre si sobre o conteúdo até prestarem seus depoimentos. Há proteção testemunhal que podemos oferecer. A menção de proteção fez o pai se mover. Pela primeira vez, falou com voz baixa, mas firme. Haverá também acompanhamento à família. Clara não deve ser exposta a inquéritos que a revitimimem. O contato com autoridades deve ser feito por profissionais, num ambiente controlado. A promotora assentiu. Havia ali uma sintonia que não apagava o passado, mas traçava um caminho em que a menina não seria obrigada a carregar sozinha o peso de provas e perguntas. Júlia sentiu-se aliviada. As medidas pareciam pequenas vigas que, juntas, sustentariam uma estrutura capaz de resistir. Na tarde, a psicóloga entrou na casa como se atravessasse um altar silencioso. Trazia uma bolsa discreta, um bloco de desenho e uma voz que sabia esperar. Clara olhou por alguns segundos, mediu e então permitiu que a profissional se aproximasse com naturalidade. A primeira sessão foi breve e sem pressa. Brincadeiras, cores, bonecos. A psicóloga observava, registrava e, a cada gesto da menina, anotava nuances que formariam, mais tarde, um relatório técnico cuidadoso. Para Júlia, ver aquele exame de rotina acontecer dentro da casa trouxe uma sensação de proteção. O trauma sendo abordado com delicadeza, não instrumentalizado. Os dias seguintes foram um quebra-cabeça de pequenas vitórias e frustrações. Uma testemunha inicialmente disposta cedeu à pressão de interesses e ameaças veladas. Precisou ser reassentada com garantias e visitas do oficial de proteção. Outro depoente concordou em falar, mas apenas depois de receber medidas concretas de segurança. Havia sempre o buraco do medo, uma presença cônscia que roía decisões. Júlia trabalhou com paciência quase obsessiva. Telefonemas longos, mensagens, visitas curtas, acompanhamentos. Em cada gesto, buscava transformar o temor em coragem factual, assegurar que não seria deixado sozinho aquele cargo de memória que poderia derrubar homens poderosos. O trabalho sobre os papéis avançou com sobriedade. A empregada que guardava documentos com o rosto ainda marcado por noites mal dormidas foi ouvida em depoimento separado, com proteção. Revelou detalhes que, quando combinados com notas fiscais, bilhetes e anotações encontradas em caixas, desenhavam um padrão de privilégios e circuitos financeiros que para Júlia soaram como uma explicação parcial do silêncio que antes pairara sobre a casa. Havia pagamentos a estabelecimentos, despesas estranhas lançadas em nomes de empresas pouco transparentes, declarações assinadas e depois negadas. Era como se o risco tivesse sido sistematicamente transformado em moeda de silêncio. Enquanto os advogados preparavam petições e os peritos montavam seus relatórios, o pai buscava algum modo de corrigir a própria vida. Não pediu vingança pública. Pediu, com voz trêmula, que o caso fosse tratado com justiça e, com celeridade, na medida do possível. Às vezes, depois das reuniões formais, voltava ao quarto de Clara e sentava no chão ao lado da cama, deixando que a presença da filha falasse onde as palavras falhavam. A menina agora aproximava-se com menos medo, aceitava que o colo fosse seu e não um prêmio condicionado. Havia noites em que dormia deitadinha entre os braços do pai, com um ursinho antigo sempre por perto. Esses momentos eram pequenos e decisivos, recordatórios de que, por trás das trancas legais e do aparato de provas, habitava um processo de reconstrução de afeto. Júlia percebeu que precisaria gerir um outro risco, a tentação, em parte legítima, de fazer do reencontro público um ato de consolo. Reuniões com consultores sugeriam atos simbólicos, presença de aliados, manifestações. Ela sondou cada proposta com a lupa da prudência. A prioridade não era a catarse pública, era assegurar que Clara não se tornasse centro de um espetáculo que a deformaria mais. Por isso, quando se fechou a decisão sobre o reencontro com a presença de profissionais e pessoas autorizadas, a medida foi recebida como correta.
Havia, porém, outro tipo de reencontro a preparar, aquele, íntimo, de quem precisaria olhar nos olhos e dizer: aqui você estará segura. Nesse compasso surgiu uma carta anônima. Entregue ao delegado, trazia acusações vagas e ameaças veladas. Não era nada republicado na imprensa, ainda, mas deixou claro que havia forças externas desejosas de manter o silêncio. A promotora, sem dramatizar, requisitou reforço policial nas rotinas da família. Um carro passou a rondar discretamente a rua durante o dia. Uma chave reserva foi guardada em cofre do fórum. Para Clara, essas mudanças eram irrelevantes, ou quase. Importava para ela que a mãe de criação caminhasse mais perto, que o guarda-roupa continuasse com as roupas favoritas e que a hora do lanche nunca fosse de surpresa. No escritório de Júlia, uma manhã inteira foi consumida por reuniões com o contador forense chamado para rastrear o histórico financeiro. O homem, de cabelos ralos e voz monocórdica, abriu pastas e mostrou planilhas que pareciam mapas. As linhas indicavam transferências, pagamentos repetidos, pequenas quantias deslocadas com regularidade que podiam representar favorecimentos ou, no mínimo, blindagens. Júlia seguiu com os olhos as colunas e, em silêncio, pensou em como as redes de proteção às vezes funcionavam por meio de pequenas somas, contas a perder de vista. Era, novamente, a materialidade do silêncio, o dinheiro que suaviza a coragem. Ao mesmo tempo, a defesa, ou o que dela começava a se desenhar nas bordas, agia com a previsível estratégia de dispersão. Ofertas de conciliação foram feitas a familiares, promessas sussurradas a antigos empregados, e a mídia, que ainda aguardava o sinal para transformar a história em manchete, começou a rondar campos próximos. Júlia manteve a casa cerrada. Não havia contato com repórteres além do necessário e autorizado. Quando um jornalista tentou contatar o pai pelo telefone, a ligação foi encaminhada para a promotoria. Não haveria mais falas soltas. O avanço processual veio com a solicitação de perícia técnica nas mensagens e arquivos que a equipe havia resgatado. Um perito em informática recolheu um dispositivo que estava bem escondido numa gaveta e prometeu, com a voz seca de quem já vira muitos casos, extrair o que fosse preciso sem corromper as provas. Júlia acompanhou a operação com o cuidado de quem vê nascer um novo objeto de prova. Cada resultado, cada laudo, seria um pequeno passo para que a investigação se transformasse em ação judicial. Houve também o trabalho de reconstrução das rotinas. A psicóloga ofereceu à família um plano de terapia semanais, com foco em segurança, reconhecimento emocional e brinquedoterapia. Nos encontros, Clara desenhava casas, figuras humanas e muitos corações pequenos, e de vez em quando um traço que lembrava um animal assustado. A terapeuta decodificava com paciência os silêncios que a menina ainda trazia. Para Júlia, ouvir aquelas explicações foi como receber instruções médicas. Havia cuidados a aplicar e uma cronologia de intervenção a ser respeitada. Em paralelo às diligências, uma outra batalha precisava ser vencida: proteger a reputação de Clara enquanto se denunciava. Júlia sabia que a exposição dos fatos poderia produzir dualidades perversas: de um lado, a solidariedade, de outro, a suspeita. Trabalhou então para construir uma narrativa de responsabilidade que não expusesse sua protegida. As reuniões sobre o pequeno ato público foram reescritas 3 vezes. O discurso do pai foi ensaiado com a ajuda de Júlia. Ele queria falar de compromisso, não de retaliação. Nada de descrições do que acontecera. Palavras como garantia, cuidado, terapia contínua e proteção legal foram as que se mantiveram. A data do encontro com as autoridades seguiu marcada para uma quarta-feira. Não haveria imprensa, confirmou-se. Estariam presentes o delegado, a promotora, 2 peritos, a psicóloga de Clara e um representante do serviço social. Haveria protocolo. A menina entraria numa sala apenas com o pai e a psicóloga. No corredor externo, representantes legais cuidariam de selar as declarações. Para Júlia, aquilo seria a formalização do compromisso público que tanto precisava existir sem transformar a criança num objeto de espetáculo. Na véspera, enquanto ajustava os últimos detalhes, Júlia visitou o quarto de Clara. Pegou o ursinho que ainda cheirava a casa, sentou-se no tapete e ficou observando as coisas pequenas do lugar: o desenho na parede, um par de sandálias enfileiradas, o cobertor dobrado à espera do sono.
À porta, o pai permaneceu imóvel, e quando Júlia o viu, sorriu com tristeza. Não trocaram muitas palavras. Houve, em vez disso, um acordo silencioso. Fariam tudo de modo que a menina pudesse, algum dia, olhar para trás e reconhecer que houve pessoas que lutaram por ela. Na manhã marcada, a casa recebeu os profissionais com pontualidade. Clara, vestida com uma blusa simples e um laço sem alarde, entrou na sala de atendimento acompanhada do pai. A psicóloga sentou-se ao lado e ofereceu um jogo de figuras. A sessão foi curta, precisa, e terminou com a menina mostrando um desenho que, para todos ali, soou como uma oferta de confiança. Uma casa com janelas, um sol e um pequeno traço que lembrava um caminho feito de mãos dadas. Quando saíram, o pai fez sua fala, curta e medida. Não usou termos de revanche, falou de cuidado, da responsabilidade que assumia como pai e da promessa de que a filha teria todo o apoio necessário. Disse, em poucas frases, que aceitava a dor e que a transformaria em ação concreta. Não houve aplausos. Havia, em seu lugar, a presença estática de profissionais e a sensação de que algo, por mais tímido que fosse, havia sido formalizado. Mas o fim daquele capítulo ainda estava longe. Na delegacia, ao final do dia, a promotora telefonou a Júlia com a voz séria. Um dos laudos preliminares havia mostrado indícios técnicos contundentes que permitiriam avançar para o oferecimento de denúncia. Não era uma garantia de condenação, o caminho jurídico era sempre incerto, mas era o suficiente para que a equipe jurídica solicitasse novas medidas cautelares. Júlia sentiu então a mistura típica entre esperança e cansaço. Havia provas, havia estruturas que agora podiam ser acionadas, e ainda havia pessoas a proteger. Ao retornar para casa naquela noite, encontrou Clara desenhando a mesa da cozinha, concentrada, com as cores espalhadas como pequenas ilhas. O pai observava, atento. Júlia pousou a bolsa, encostou-se ao batente da porta e, por um instante, permitiu-se existir ali como alguém que já não apenas consertava papéis, mas cuidava de histórias humanas. Aproximou-se sem pressa. A menina ergueu os olhos e sorriu, um sorriso pequeno, contento de ter alguém junto a ela que enfeitava o dia com companhia. "O que desenhaste hoje?" perguntou Júlia, ajoelhando-se. "Uma estrada", respondeu Clara, mostrando linhas tortas que se uniam num ponto. "E tem mãos." O pai, ao lado, deixou escapar uma pequena risada, aliviada. Era um traço simples, mas que para Júlia teve sentido de redenção. A ideia de um caminho tecido por mãos, não por palavras bruscas. Era o desenho de uma travessia que precisava ser feita, lenta, com cuidado e com acompanhamento. Nesse silêncio que prometia continuidade, a campainha tocou. Um oficial aguardava do lado de fora com um envelope lacrado e um documento que precisava ser assinado. Ao receber, Júlia leu o cabeçalho. Nova requisição de diligência, pedido de bloqueio de bens e convocação de um depoimento adicional. O movimento, apesar de cansativo, vinha como confirmação de que a máquina da justiça, ao seu tempo e em seus ritmos, começava a responder. Júlia respirou fundo, organizando mentalmente as próximas etapas. Contato com o contador, nova sessão com testemunhas, preparação para a audiência cautelar que poderia ocorrer nas semanas seguintes. Olhou para Clara, que voltara ao desenho com concentração de artista, e dilatou a garganta para falar. Não com termos técnicos, mas com uma promessa simples. "Vamos caminhar com você, Clara", disse, baixinho. A menina não respondeu com palavras complexas. Entregou-lhe um desenho mínimo, 2 mãos dadas. E por trás disso, algo que para Júlia foi um sinal claro. Não estavam sozinhos, e a luta para proteger aquela infância seria longa, de muitas mãos e de passos miúdos, porém decididos. O documento na mão de Júlia foi colocado sobre a mesa. Era o próximo passo. Ela tomou sua caneta e assinou, consciente de que a verdadeira batalha ainda se desenrolaria em muitas noites e dias por vir. Mas havia, agora, uma cadeia de vontades que começava a dar forma ao combate. Profissionais, leis, testemunhos e, sobretudo, pessoas que tinham decidido, sem holofotes, sem cadernos de nota, não abandonar aquela menina. A porta se fechou.
A luz do corredor suavemente acerta a cozinha, e no desenho sobre a mesa, as mãos continuavam deitadas sobre a estrada, sinalizando o caminho adiante.